Eu quero ler contigo em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 16, o verso 1. E nós vamos ler até o final da parábola, até o verso 13. Eu vou ler ele na corrida, depois a gente conversa sobre. O verso 1 diz assim: E disse Jesus aos discípulos: Havia um homem rico cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: Agora que farei? O meu senhor me tira o emprego, cavar não posso e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a si um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe: Toma a tua obrigação e assenta-te depressa e escreve 50. E depois disso o outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigo com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Pai, abençoamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, pedimos que Tu estenda a Tua mão de bênção, Senhor, sobre a Tua palavra, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, e que possamos, Senhor, estar crescendo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês semana passada, nós temos, não é uma série, mas temos 2 ministrações falando sobre finanças, fizemos semana passada e tenho essa de hoje. E esse é um texto interessante, cara. Eu gosto demais desse texto de Lucas no capítulo 16, porque ele conta a história de um mordomo infiel. E esse é o título na minha Bíblia que foi dado para essa parábola. E a história é mais ou menos a seguinte, é uma história, uma parábola. Mas Jesus ele conta dizendo que tinha um servo, que ele era o administrador, e ele então é demitido. Ele sabe que vai ser demitido, e quando ele sabe que vai ser demitido, ele diz: cara, eu vou viver de que jeito? Como é que eu vou sobreviver? E aí então ele chama algumas pessoas que deviam para o Senhor e disse: quanto você deve? Eu devo tanto. Então aí esquece os 80, escreve 50. Quanto você deve? Eu devo 100, escreve tanto, e vai. E a Bíblia diz que o dono louva, o dono, ele gosta do que esse administrador infiel faz. E aí o texto, ele segue dizendo que o verso 8, louvou aquele senhor, um injusto administrador, por haver procedido prudentemente, pois os filhos das trevas são mais prudentes, mais hábeis que os filhos da luz. Não é estranho para você, cara? Não é estranho quando a gente ouve uma parábola dessa e o Senhor Jesus conta isso como se fosse um negócio legal, a ponto do dono louvar a atitude de um cara que sacaneou ele próprio, de um cara que fez treta, que não agiu de forma honesta. Na verdade, o que Jesus está contando, ou que esse administrador ele está louvando, ele não está louvando a atitude de desonestidade, tanto que quando ele se refere ao administrador, ele o chama de injusto. A atitude dele é uma atitude injusta, ele não está sendo justo com aquele a qual ele serviu por todo o tempo. A atitude do administrador, ela é injusta, ele está mal, ele está fazendo algo de errado no que tange a forma que ele fez.
o que é louvável, e aí o dono do negócio louva, é a atitude prudente de pensar no futuro. É disso que ele está falando. Às vezes nós temos dificuldade de entender essa parábola, mas o que o dono da vinha, ou que o dono, do negócio, ele está endossando basicamente, é a atitude de pensar no futuro, de como vai ser ali na frente. Esse é um negócio meio doido, porque ao mesmo tempo que Jesus, quando ele fala na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, que Tu nos dê o pão de cada dia, que eu me preocupe com o dia de hoje. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Por que eu tenho então que pensar no futuro? Por que então eu tenho que pensar lá na frente? Afinal, eu preciso pensar no dia de hoje, eu preciso comer hoje, me dá o pão do dia de hoje. Mas também em Lucas capítulo 14, o Senhor fala: ninguém vai à guerra sem antes saber se ele vai com tanto de exército ou com tanto. Ninguém sai para construir uma torre sem saber se ele vai ter dinheiro para terminá-la. E ali o contexto é de vida espiritual, ele está falando da sua estrutura espiritual, mas ele está falando de pensar lá na frente. Às vezes é engraçado quando a Bíblia diz: cara, te preocupa só com o dia de hoje, basta cada dia o seu mal, mas ao mesmo tempo o Senhor também tem a expectativa de que nós venhamos a pensar no futuro, que nós não venhamos a viver como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo que eu confio no Senhor e na provisão de Deus, eu também tenho que pensar e projetar o amanhã, e pensar no amanhã, porque ele diz: filhos das trevas, eles são mais hábeis que os filhos da luz. E por que eles são mais hábeis? Justamente por eles pensarem lá na frente, eles projetarem o futuro, eles pensarem no que pode acontecer ali na frente. E para isso eu preciso cuidar, para isso eu preciso me organizar. E aí o verso eu acho sensacional. Olha esse verso, o verso 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Esse é um texto interessante. Ele diz, olha o contexto, ele está elogiando alguém que pensou prudentemente, que ele entendeu que ele tinha algo e que ele precisava se preparar para o futuro. E aí ele diz assim: granjeai amigos, façam amigos com o dinheiro, com as riquezas de origem iníqua. E o dinheiro, ele não vou entrar em toda a questão do capitalismo, de todo esse negócio, mas basicamente esse dinheiro que nós carregamos no bolso, ou quando temos, no bolso, aquilo que nós carregamos, esse dinheiro que ele vem, ele é um dinheiro que ele é nele podre, ele é de, talvez até a nota que você veio, pode ter vindo do tráfico, você não sabe, e veio de tudo que cruza e cai na sua mão. É um dinheiro que vem às vezes de corrupção, ele é um dinheiro que às vezes vem de um bocado de coisa. Não estou dizendo que você trabalhe assim, mas o dinheiro, a ideia dessa estrutura capitalista, ela é uma estrutura que acaba corrompendo. E Jesus diz, cara, essa coisa do homem, essa coisa do dinheiro, ele diz, ela é injusta, de origem iníqua. Pois bem, mas então use isso que cai na sua mão, que é de origem iníqua, para fazer amigos. Como a gente faz isso? E olha que interessante, ele diz, para que quando essas riquezas vos faltar, para quando você não tiver mais dinheiro, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Diz assim aí também na sua Bíblia, não? Aonde ficam os tabernáculos eternos? No céu. Afinal, os tabernáculos eternos são celestiais. Então, que amigos são esses que eu vou usar de dinheiro? E como é que eu consigo pegar o meu dinheiro, pegar a minha grana e usar dela para fazer amigo no céu? E quando esse dinheiro me faltar aqui na terra, esses amigos que eu fiz no céu vão me receber lá no céu. E aí eu já ouvi um bocado de gente falando um monte de coisa sobre essas coisas. Não, cara, é que é o seguinte, você deve de ajudar pessoas aqui na terra. E aí eles vão morrer primeiro que você. E aí quando eles morrerem, vão para o céu. E aí quando você morrer, porque acabou o dinheiro, morreu. Aí você vai chegar no céu e a galera vai, cá, mano, eu vou te receber, cara. Você me ajudou, vou te receber aqui no céu. Não. Que amigos são esses que eu faço lá no céu,
a partir de algo que eu construo aqui na terra. Quem são esses amigos que vão me receber nas regiões celestiais? A partir de algo que eu construo aqui na terra, de algo podre, que é mundano aqui na terra, que é algo teoricamente nojento, ruim, mas eu, sabendo usar isso, eu posso fazer amizade no céu. E essa galera do céu, lá nos tabernáculos eternos, esses meus amigos, quando eu não tiver essa grana, esses caras vão me ajudar. Quem são esses caras? Na verdade, o contexto, e aí se a gente fosse ler todo o contexto, todo o final do capítulo 16, nós vamos ver o pai falando, ele vai ver ele se referindo ao rico e o Lázaro, logo depois, no verso 19, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Morre o rico, morre o Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico, para o inferno ou para o Hades, e aí fica, quero, vem, não vai. Era um contexto de relacionamento Deus e inferno. A ideia do contexto da parábola é que sim, esses amigos que você faz nas regiões celestiais, são o próprio Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, que quando nós usamos desse dinheiro, esse negócio que cai na nossa mão, cara, de novo, que é podre, mas se nós sabemos usá-lo de forma sábia, nós granjeamos amigos nos céus, e esses amigos nos receberão, e esses amigos, eles, quando nós usarmos de forma correta, eles vão nos receber lá nas regiões celestiais, e nós teremos acesso às regiões celestiais. Tem um testemunho da Heidi que eu gosto muito, onde ela conta que um dia, ela estando em Toronto, talvez, bom, se você não é familiarizado com ela, mas a Heidi é uma missionária americana, hoje em Moçambique, onde ela trabalha com orfanato, trabalha com evangelização, ela tem vindo ao Brasil várias vezes, eu curto demais ela, o ministério dela, enfim, as coisas que Deus move através da vida dela. E hoje tem se dado centenas de pessoas que já ressuscitaram dos mortos através, não só dela, mas do ministério dela, muitos milagres, muitas curas, e ela vinha de uma estrutura de uma igreja mais tradicional, muito fechadinha, e ela dizendo, cara, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, e parecia que as coisas não aconteciam, e de repente ela tem um encontro profundo com o Senhor, com o Espírito Santo, e as coisas começam a acontecer, e a Bíblia diz, ela conta que numa ida para Toronto, ela teve uma visão, e lá Deus levou ela no céu, e vários lugares no céu, em várias portas, e ela entrava numa porta e tinha um monte de braço, ela entrava numa outra porta e tinha um monte de perna, ela entrava numa outra porta, tinha um monte de coração, e é meio macabra, não é uma visão assim, mas ela foi entrando assim, e tinham várias partes de corpos, e aí o Senhor disse para ela, entrega nela uma chave, ou chaves, e ela diz, essas são chaves dessas portas, você pode entrar aqui sempre que você precisar, você pode ter acesso a esse lugar sempre que você precisar. E depois disso, ela começou a ver muitos milagres acontecendo, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ministradas, pessoas de fato recebendo um milagre de cura, de transformação e até de ressurreição. Por que disso? Porque quando nós temos acesso e amizade com essa galera lá em cima, quando nós conseguimos fazer amigos nos céus, o texto segue dizendo o seguinte, escute isso, no verso 11, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Existem riquezas de origem iníqua, injustas, que é esse dinheiro que nós temos, mas existem as verdadeiras riquezas. O que são verdadeiras riquezas? Eu costumo dizer que verdadeiras riquezas é tudo aquilo que dinheiro não compra. Isso é verdadeira riqueza. O que dinheiro compra é qualquer coisa, mas aquilo que dinheiro não compra, cara, isso é verdadeira riqueza, que é paz na tua casa, que é um relacionamento saudável entre pais e filhos, que é um filho liberto das drogas, que é uma pessoa curada de um câncer, que é um milagre de alguma forma que você poderia dar o dinheiro todo que você tem e você não conseguiria alcançar, pois isso são verdadeiras riquezas. Pessoas que talvez têm muito dinheiro, mas vivem em pé de guerra dentro de casa, e trocariam tudo o que eles têm, para poder sentar e tomar um café sossegado, sem quebrar tudo, sem xingar, sem brigar, simplesmente estar ali.
verdadeiras riquezas. E aí o texto de Jesus, ele diz: se nós não formos fiéis nas riquezas de origem iníqua, quem nos confiará as verdadeiras? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que esse dinheiro que eu recebo aqui, cara, cai no meu bolso, ou no meu salário que eu recebo todo mês, ou, enfim, que cai na minha mão. Quando eu consigo ser fiel a Ele, quando eu consigo entender que isso aqui que Deus colocou na minha mão, eu tenho condições de abençoar, de liberar sobre alguém, de plantar no coração de alguém, de investir na vida de alguém, de ter um coração generoso. Quando eu entendo um coração generoso e me debruço sobre alguém, então oferto e dou e me derramo sobre alguém. A Bíblia diz que nós fizemos amizades nos céus. Porque o texto ele segue dizendo que ninguém pode amar dois senhores. E lembra, eu falei semana passada, ou você ama um e aborrece ao outro, ou ama o outro e aborrece ao um. Você não pode servir a Deus e a mamon e as riquezas. Lembra, eu falei semana passada, ele não fala de Deus e do diabo, ele não fala de Deus, Jeová, o Todo-Poderoso e qualquer Deus que se criou na face da terra. Ele diz, não, cara, são dois grandes deuses. Um é o Deus verdadeiro e o outro é aquele que você constrói a partir da avareza do seu coração. E você ou está com um ou está com o outro. Você não consegue estar com os dois. Quando você está preso à avareza do seu coração, e por isso é muito sério. De novo, quando a gente se fala de dinheiro na igreja, a gente fica um pouco assustado, dizendo, cara, eu vou ser abusado novamente. Eu não estou falando de abuso e nós não vamos fazer uma oferta milagrosa, quem dá mais. Não, nada disso, não passa por isso. Não é, vocês conhecem o nosso coração, não é disso. Mas ao mesmo tempo, existe algo que acaba tirando a gente de um caminho, que é um coração avarento, que é um coração fechado, que é um coração que não consegue olhar para o lado e dizer, cara, eu posso te abençoar. E de novo, eu não estou falando aqui de você trazer todo o seu dinheiro e deixar na igreja, eu estou falando de coisas que acontecem na sua vida, cara. No restaurante que você vai, de você olhar talvez para o garçom e dizer, mano, eu quero te abençoar, velho, deixa eu te dar uma grana. E eu falei semana passada, o pessoal do Uber deu glória a Deus, mas né, de dar alguém mais sei lá, do Uber, ou da onde você tiver, de dizer, cara, eu quero poder abençoar a sua vida. De olhar para o lado e dizer, cara, eu quero pagar esse jantar para você. Hoje eu quero contribuir contigo nesse sentido. Quando nós conseguimos compreender esse negócio, nós começamos a desatar no reino do Espírito algo de um coração generoso. E quando nós somos fiéis naquilo que é de riqueza de origem iníqua, o Senhor diz que Ele nos dá as verdadeiras riquezas. Eu lembro um dia, um pouco mais para trás, às vezes a gente já foi, às vezes que a gente vai a Toronto, que fomos a Toronto, às vezes, hoje a gente consegue ir mais tranquilo, mas algumas vezes que a gente foi apertadaço, mano, pensa assim, apertadaço, você conta, eu cheguei aí numa época que eu só tinha dinheiro para uma refeição por dia, então ou almoçava ou jantava, né? Então hoje eu almocei, então agora deu, só amanhã. Às vezes ia apertado assim. Eu lembro numa dessas que eu fui, tinha um restaurante que era sempre de umas costelas lá que servia, eu digo, cara, eu queria ir nesse negócio aí, cara, eu queria ir nisso aí. Mas eu fui para um outro lá que vendia um prato de alface, com um negocinho, e eu digo, cara, vai ter que ser isso aí hoje, que é o dinheiro que vai dar, né? Eu saí do culto, era a janta, aquele dia eu estava almoçando e jantando, mas saí do culto, fui, sentei, e lá eles têm alguns restaurantes, assim, com aquele monte de TV, de esporte, coisa arada, e eu gosto de esporte, sentei lá naquele lugar para ficar olhando, né? Cada TV era um beisebol, tudo, um monte de coisa. E eu lá, tal, e quando eu estava comendo, pedi o meu negócio, comecei a comer, o Senhor falou comigo, e disse assim, vai vir duas pessoas, e eles vão pagar a tua janta. Eu digo, cara... Continuei comendo, daqui a pouco vem 2 pastores da conferência, amigos meus, sentaram ali, começaram a conversar, pediram o negócio deles, a gente ficou conversando e tal, na hora de pagar, eles disseram, não, nada para cá, deixa eu pagar o teu negócio. Eu digo, cara... Gostei, cara, gostei. No outro dia, estava na conferência, veio o Jim, que a maioria de vocês conhece, chegou e disse, Anderson, eu quero te levar para comer. Eu digo, cara, esse negócio está bom demais isso aí, velho. Eu estou gostando desse negócio aí, cara. Está fluindo, está fluindo. Eu digo, cara, tá?
onde nós vamos comer? Aí ele disse, tu escolhe. Eu pensei, sabe aquele da costela? Digo, sei. Digo, aquele, o que tu acha, não? Digo, bora. E fomos, cara. Pedi minha costela, né? E o Jim pediu um hambúrguer, americano, né, cara? Pediu um hambúrguer de batata frita. Eu pensei, cara, tem costela aqui, velho. Né, cara, tem costela, mano. Pedi um hambúrguer de batata frita, né? Uns $30 aquele hambúrguer de batata frita. Eu digo, que desperdício. E comendo, e conversando, e comendo, e conversando, e comendo, e conversando. E daqui a pouco o Senhor diz, hoje é a tua vez de pagar a boia dele. Nunca paguei tão caro um X na minha vida, cara. Uns 90 conto, um X, cara. Mas ali o Senhor estava trabalhando dentro de mim, de dizendo, cara, assim como vem, vai, e nós com um coração generoso de poder semear, de poder plantar, de poder se debruçar sobre o outro, sem aquele negócio do é meu, e eu falava semana passada, existe uma diferença de mentalidade de pobreza com mentalidade de nobreza, e me entenda, eu não estou aqui criticando e nem querendo, de uma certa forma, ser pejorativo quando eu digo de pobreza, mas a mentalidade de pobreza é uma mentalidade de consumo. Ele sempre quer, para mim, é meu, o que é importante para mim, e tudo é meu, é meu, é meu. A mentalidade de nobreza é uma mentalidade de legado, o que eu posso deixar para o outro? O que eu posso, na minha vida, contribuir em favor do outro? E esse camarada, então, passa a ser um canal, que, de novo, falava semana passada disso. Não apenas um vaso que recebe, mas um canal que consegue ir. E aí a gente diz assim, cara, mas eu não tenho muito dinheiro, Anderson, eu não tenho muito dinheiro. E olha o que Jesus diz, eu pulei esse verso, mas Jesus diz no verso anterior, ao verso 8, ao verso 11, desculpa. No verso 10 ele diz, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Às vezes a gente diz assim, o dia que eu ganhar na loteria, cara, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou dar, assim, tipo, 30% para a igreja. E aí vou ajudar um monte de gente e tal, e a gente fica pensando no dia que eu ganhar na loteria. O que Jesus está dizendo aqui é que você não precisa esperar ter um monte para ter um coração generoso. Você não precisa esperar ter muito dinheiro. Aí a gente diz, mas é fácil o cara pagar a boia para o outro, ele tem um monte de dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Aquele que tem dificuldade de ser fiel no pouco, cara, ele pode ter um monte, não vai acontecer. Porque não é o quanto você tem, não é a sua conta bancária que determina a sua generosidade. E aí até alguns hoje já têm falado disso, né, que dinheiro é uma questão emocional. Mas basicamente é no seu coração, do quanto você consegue olhar para o lado. Meu irmão, você nunca vai chegar num ponto onde vai dizer assim, tipo, chega, não quero mais dinheiro. Eu lembro quando era pequeno, eu dizia, cara, hoje era outro dinheiro, né? Não era réis, mas era outro dinheiro naquela época. E eu dizia, cara, eu quero ter uma poupança de R$100. Era o meu sonho, vamos colocar no dinheiro de hoje. Aí quando você chega em R$100, não, cara, é uma poupança de 200, ou de 500, ou de 1.000. E de repente, cara, vou sonhar com o meu 1.000.000. Aí chegou no 1.000.000, cara, vou sonhar com os meus 5 milhões. E não para nunca. E não para nunca. E não tem problema com isso. Tem problema é como você se porta com tudo isso. A questão é como você vai vivendo a sua vida ao longo de todo esse processo. De que quando você vai subindo e vai galgando, quantas pessoas você consegue ir trazendo junto com você nesse processo? Quantas pessoas você consegue estar olhando para o lado e estar abençoando? E de novo, não estou me referindo a trazer dinheiro na igreja. O que ajuda, obviamente. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um coração generoso. Logo que surgiu a Bethel, Redding, Bill Johnson e todo esse negócio, e começou a explodir no mundo, eu comecei a catar material deles e tudo, e tinha uma ministração do Bill Johnson que ele dizia,
a chave do avivamento de Reading. O porquê eles chegaram aonde eles chegaram. Isso já há alguns anos atrás. E eu fui louco atrás disso, cara. Eu comprei o CD na época ainda, comprei pelo correio, cara, veio pelo correio. Saí, fui reto escutar. E quando eu fui escutar a ministração inteira do Bill Johnson, falando do segredo de um avivamento, era generosidade. Era um coração generoso. De tu poder olhar para o lado e ajudar o outro, de contribuir com o outro, de olhar não só num contexto de pessoa, mas num contexto de igreja, de nós podermos contribuir com o outro. Nós aqui na CTF, nós temos o nosso balanço, das nossas contas, né, de tipo salários, luz, água e tal, tem missões, tem outros ministérios, aonde nós temos por prática poder contribuir com outras igrejas, poder contribuir com outros ministérios, poder contribuir com outras pessoas que compartilham da mesma fé conosco, ou não, mas enfim, de poder estar ajudando outras pessoas. Quando se constrói um ambiente de generosidade, eu não estive em Reading, mas amigos meus que estiveram, eles disseram assim, cara, chega a ser constrangedor, porque é uma cidade pequena, vou errar agora nos números, eu não tenho certeza, mas é tipo uns 80 mil habitantes, assim, 90 mil, é uma cidade pequena, né? Comparado, a gente pensa assim, meu Deus, não, é uma cidade pequena. E a igreja local, ela impactou a cidade inteira. Você vai num restaurante, você vai nos lugares, as pessoas dizem, cara, é difícil tu chegar em algum lugar e encontrar alguém que nunca recebeu uma oração de algum dos membros da igreja. Porque eles estão ali, cara, o que eu posso fazer por ti? O que eu posso contribuir na tua vida? O que eu posso, que eu tenho, que talvez não é muito, como Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando nós entramos num coração generoso, quando nós pegamos esse negócio, cara, que é olhar para o lado e dizer, cara, eu tenho pouco, velho, mas o que eu tenho eu posso compartilhar contigo. Isso é uma chave do reino dos céus. Que é algo tão podre, cara, que é algo que tem causado divisão de famílias, tem colocado irmãos em briga de herança, esse negócio chamado dinheiro, que tem causado tanto dano em tantas pessoas, ele pode ser resposta para a sua vida. Se você conseguir olhar isso com sabedoria, e pegar isso que Deus tem colocado no teu lado, nas tuas mãos, e olhar para o lado e dizer, cara, o que eu posso fazer por ti? Como eu posso contribuir contigo? O que eu posso fazer para mudar a tua história? E semear, e ajudar. E quando nós fizemos isso, a Bíblia diz que o Senhor nos confia as verdadeiras riquezas. E de repente nós começamos a ver o céu invadir a terra. De repente nós começamos a ver pessoas serem curadas. E eu particularmente confesso para você, de novo, todo mundo precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro. Mas na maioria das vezes que eu ofertei, ou que eu entreguei algo, ou que eu procurei ser generoso com alguém, e que eu parei depois para orar, eu disse, Senhor, honestamente, se o Senhor quiser me dar alguma coisa, que o Senhor me abençoe com algum dos teus dons, que tu me abençoe com alguma forma que tu queira me dar, não que eu não queira dinheiro, mas, Pai, eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto de ti, eu quero estar mais conectado, eu quero poder te ter, eu quero poder ter verdadeira riqueza. E quando Jesus fala isso, olha que coisa doida, no verso 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam essas coisas e zombavam dele. Quando Jesus fala disso, de você plantar uma semente, de você olhar para o lado e ajudar alguém, de você ofertar, ele estava falando aos fariseus e aos seus discípulos e aos fariseus, dizendo, para de ser egoísta, para de ser egocêntrico, olha para o lado, ajuda alguém, contribui de alguma forma, pega esse negócio aí que é de origem iníqua, que tem causado tanto transtorno, e abençoa a vida de alguém, deixa um legado para alguém, para de olhar só para o teu umbigo. Depois dele terminar o discurso, a Bíblia diz que os fariseus começam a rir dele, dizendo, cara, esse cara é louco, esse cara é maluco, é doido. Como assim, cara, fazer amigo no céu? Esse cara é doido. Como assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro que tem a cara de César e vou entregar e vou ajudar alguém e eu vou fazer amigo nos céus? Esse cara é doido.
E a Bíblia diz que eles só acharam que Jesus era doido por um motivo: eles estavam agarrados a Mamon. Eles estavam agarrados a um outro Deus. Eles estavam agarrados a outra realidade. Lembra? Só tem dois: ou você ama a Deus e aborrece a riqueza, a Mamon, ou você ama as riquezas e aborrece a Deus. Eles estavam presos aqui. Eles estavam aqui muito envolvidos com essa realidade, sem conseguir entender e compreender os princípios do reino dos céus. E olha o que segue, Jesus dizendo, olha para eles e diz: mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Jesus, ele é duro com eles, e ele diz: sabe o que, cara? Vocês aí ficam olhando quem está mais bonito, quem tem o melhor carro, e não, nada contra, cara, você pode ter o carro que você quiser, a casa que você quiser. O problema é quando nós colocamos valor no outro a partir daquilo que ele tem e não de quem ele é. Essa é a grande questão. Não é o que você tem, é quando você acha que aquilo que você tem define quem você é. Esse é um problema. Tenha o que você puder ter, mano. Faça o que você quiser fazer, cara. Que você tem sonho de viajar o mundo, vá viajar o mundo. Você tem sonho de ter casa na praia, tenha casa na praia. Você tem sonho de fazer o que faça, cara. Se Deus lhe der condições, faça o que você quiser fazer. Eu não estou falando disso. O problema é quando o valor que você dá para você mesmo passa pelas coisas que você tem. Esse é o problema. E aí Jesus diz o seguinte: vocês homens valorizam algumas coisas, mas aquilo que vocês dão valor para Deus é abominação. Aquilo que você acha que é grande coisa, cara, agora sim eu estou grandão, mano. E por que você está grandão? Porque você chegou no topo de uma pirâmide, para chegar no topo de uma pirâmide ficou um monte de gente para trás, mas você chegou lá, você está grandão. Diz, cara, aquilo que para você hoje pode parecer muita coisa, para Deus é abominação, mano. Aquilo que você acha que talvez conseguiu conquistar, conseguiu granjear, conseguiu fazer. E me entenda, eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, eu não estou fazendo aqui apologia a você não ter, acho que você está me entendendo o meu coração. Jesus, ele olha e diz: Deus está olhando o seu coração, Ele está olhando para dentro do seu coração, aonde você quer chegar. E talvez no seu coração você diga assim: cara, eu quero ter para poder ajudar, eu gostaria de poder ter mais, para poder ajudar muita gente. Eu fico feliz com o seu desejo, mas eu preciso lhe dizer que esse ajudar um monte de gente começa hoje, com aquilo que você tem. Esse desejo que você tem de poder ter muito, para poder ajudar muitas pessoas, ele começa hoje com os 5 reais talvez que você tem no bolso. De você poder olhar para o lado e dizer: cara, eu não tenho muito, mas o que eu tenho pode ajudar um pouquinho o outro. Cara, é isso que eu consigo fazer hoje. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, não adianta lhe colocar muito dinheiro. Eu fico impressionado com esse texto, e já estou encerrando. Porque Jesus, ele nos dá uma chave. O Senhor nos dá formas de podermos alcançar coisas que talvez nós não imaginaríamos ser possível. E aí tu está dizendo assim: mas Anderson, então tu está me falando que com dinheiro eu posso comprar a unção de Deus? Não, cara, não estou falando disso, até porque a Bíblia diz no Novo Testamento, quando eles quiseram fazer isso, eles tomaram um pau do demônio, lembra da história? Quando chegaram a dizer: cara, eu quero essa unção aí, velho, né? Como é que eu faço para poder comprar essa tua unção? Não, não se compra unção, a unção não é comprada. O que eu estou dizendo é que com um coração generoso, sem anseio, por isso que é a questão de generosidade, falava semana passada, quando você dá, na expectativa de receber algo em troca, você não está dando, você está comprando. Quando nós damos de forma generosa, de um coração generoso, quando eu delego algo sobre alguém que era meu e eu compartilho com alguém sem expectativa de nada, a Bíblia diz que o Senhor nos concede as verdadeiras riquezas. E aí nós passamos a ter o que de fato é nosso, aquilo que nos pertence, que é a nossa herança celestial, aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, para cada um de vocês, passamos a ter. Então sim, cara, esse negócio que cai na sua mão,
que nós precisamos todos os meses para viver, se nós soubermos administrá-lo, se nós não permitirmos que a avareza entre no nosso coração e ficamos fechados, mas conseguimos olhar para o lado e dizer, cara, eu quero poder contribuir. Cara, mas eu não tenho muito, cara, está faltando para mim também, eu sei, cara, como está apertado para todo mundo, mas nem por isso nós venhamos a nos agarrar, que nós possamos olhar para o lado e dizer, cara, eu não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho eu consigo te ajudar. Gostaria de ajudar mais, mas hoje eu não consigo, mas esse eu quero poder contribuir, eu quero poder te ajudar, eu quero poder me derramar sobre você. É uma cultura de honra. E a Bíblia diz que aquele que honra tem vida. Honra teu pai e a tua mãe, para que seja de longa vida. Honra teus pais espirituais, você terá longa vida ministerial. Honra é um princípio que gera vida. Quando nós conseguimos entender isso e honrarmos pessoas, quem quer que sejam nossos colegas, sejam pessoas acima da gente ou pessoas abaixo da gente, quando nós conseguimos honrá-las, nós geramos vida. Amém? Fique de pé.